Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para o apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. "Levante-te depressa", disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: "Cinge-te e calça as tuas sandálias." Ele assim o fez. O anjo acrescentou: "Cobre-te com a tua capa e segue-me." Pedro saiu e o seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo. Saíram e tomaram junto uma rua, em seguida de súbito o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse: "Agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus." Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta da entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: "Estás louca?" Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: "Então é o seu anjo." Pedro continuava a bater. Afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor havia livrado da prisão e disse: "Comunicai-o a Tiago e aos irmãos." Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera com Pedro. Herodes, procurando e não achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu da Judeia para Cesareia, onde permaneceu. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e com um favor, Blasto, que era o camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhe dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É uma voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e ruído de vermes expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Muito obrigado.